sei que essa manhã é uma manhã de cura. É uma manhã de cura, é uma manhã de Deus tocar no nosso coração de uma maneira nova e poderosa. E eu queria convidar você a abrir as portas, eu abrir as portas. Jesus, como Maria, Jesus, nós queremos escolher a melhor parte. Nós precisamos de você, Jesus. Nós precisamos da sua graça, do seu... Oh Espírito Santo, nós precisamos da sua ajuda nesta manhã. Senhor, só o Senhor conhece o coração das pessoas que estão aqui. Só o Senhor conhece o nosso coração. E nós precisamos ouvir a tua voz. Não ouvir uma palavra, não ouvir uma pregação, não ouvir nada destas coisas, Jesus. Nós precisamos ouvir a tua voz. Usa a pregação, usa a palavra, usa o que for necessário para que nós possamos ouvir a tua voz. E que a sua voz traga cura, traga restauração para a nossa vida, para as nossas famílias, para as nossas casas, para os nossos negócios, para tudo que o Senhor tem para nós. Que a sua palavra, Jesus, se cumpra poderosamente em cada um de nós. Esse é o nosso pedido. Que nós possamos atravessar esses tempos, que nós possamos atravessar a nossa vida, que nós podemos fazer a cruzar a jornada desta vida em direção aos céus, vendo, experimentando cada dia a sua palavra se cumprindo em nós. Por isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, irmãos. Vou usar esse negócio aqui hoje. Você podia dizer: Jesus, a sua palavra precisa se cumprir em mim, na minha vida. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Todo mundo, né? Então você vai amar o que Deus vai fazer nesta manhã. O que aconteceu entre a velha e a nova aliança nos prepara para receber o que o Pai veio entregar. O cumprimento da sua palavra, o cumprimento de cada uma das suas palavras na nossa vida, foi o objetivo daquela cruz, daquela morte e daquela ressurreição. Uma vida de autoridade, meus irmãos, está no entendimento das Escrituras, baseada enquanto nós percebemos elas se cumprindo nas nossas vidas. As Escrituras não foram feitas para serem apenas estudadas, observadas, discutidas, mas ela foi sobretudo pensada, palavra de Deus, para se cumprir na nossa vida. Na verdade, Jesus veio nos conceder que uma vez que nós entendêssemos que esta palavra estivesse cumprindo na nossa vida, nós íamos viver então uma vida de autoridade e de alegria. E Jesus, para isso, Ele nos conduziu a um poderoso, Ele abriu o caminho para nos conceder um poderoso batismo com o Espírito Santo. E quando compreendemos claramente as Escrituras, nós vamos entender que o objetivo de cada filho de Deus, quantos filhos de Deus tem aqui nessa manhã? O seu objetivo, o meu objetivo, é viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus na sua plenitude. Isso é o desejo do coração de Deus, mas nem sempre nós estamos antenados e conectados com esse desejo. E o objetivo das Escrituras é nos levar a entender o clímax, o ponto mais alto de toda a palavra de Deus. E que ponto é esse? Cristo em vós, esperança da glória. Você pode repetir? Cristo em mim, esperança da glória. E glória é a presença do Espírito Santo vivendo em nós. Muitas pessoas, irmãos, nas igrejas, e eu não posso colocar a minha vida de fora disso,
Porque todos nós precisamos da graça de Deus. E ninguém subiu num patamar, seja quem for, que respire ainda este oxigênio, que não precisa da graça e do amor de Deus. Mas muitos de nós, incluindo a mim, muitas vezes, não têm entendido qual é a relação correta entre nós e a palavra de Deus. Para muitos, esse livro aqui é um livro de marcar ponto. Eu vou ler, eu tenho uma devocional, então eu vou fazer uma devocional. Por mais sincero que seja, às vezes é algo mecânico. Exercícios são bons, exercícios precisam ser mecânicos, mas é mais do que isso. Às vezes nós nos relacionamos com a palavra de Deus como um livro de boas histórias. Ele é um livro de boas histórias, mas ele é mais do que isso. Tem alguns que se relacionam com a palavra de Deus como se fosse um amuleto. Alguns até, em algumas casas que a gente vai, naquelas casas mais tradicionais, não temos nada contra com isso. Tem uma Bíblia aberta. Mas é mais do que isso. A palavra de Deus, ela provoca um relacionamento entre Deus e cada um de nós. Amém? A Bíblia é o livro mais fascinante da humanidade. E ela é a palavra de Deus. Um tempo atrás eu vi alguém dizendo que a Bíblia é Jesus impresso. A Bíblia é Jesus impresso. E Jesus se cumprindo em nós. O objetivo deste livro, meus irmãos, é nos levar, é usar das histórias, é usar das circunstâncias, é que cada circunstância que aconteceu aqui, nos levar a inspirar fé no nosso coração, a fim de que nós tenhamos uma referência de que o mesmo Deus que fez o que fez e o que escreveu aqui, o que foi relatado aqui, possa fazer na nossa vida. Então essa Bíblia ela é muito especial, a palavra de Deus é muito especial. Nós precisamos prestar atenção nisso. Todas as pessoas ao longo da Bíblia que se relacionaram de forma criteriosa com ela, com Deus, eles fizeram questão de relatar. Josué, ao sair da terra prometida, ele disse assim: nenhuma de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel caiu por terra. Antes, todas se cumpriram. Todas se cumpriram. E eu quero te mostrar uns detalhes muito ricos, porque esta é uma manhã de cura. Esta é uma manhã de cura. Jesus, ele está no caminho de Emaús, irmãos. No caminho de Emaús, ele se aproxima daqueles homens que não o reconhecem. E Jesus vai conversando com ele. E lá no verso... Filha querida, você muda, por favor, minha querida preciosa. No caminho de Emaús, Jesus está ali andando, falando com eles. E diz assim: então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e de todos os profetas, explicando que as escrituras diziam a respeito dele. Fica esse texto aí. É muito interessante. Moisés representa a lei, os profetas representam os livros profetas, e Jesus está ali andando, dizendo: olhe tudo isso que está escrito, que vocês estudaram, que a Torá disse, que os profetas disse, que os salmos disse, tudo isso aponta para mim, fala de mim. Jesus, ele está vivendo aqui na vida nessa terra, mas ele está fazendo uma parceria verdadeira para que toda essa palavra mostre que ele é o resultado de tudo aquilo que foi escrito. E aí aqueles homens caminhando com Jesus, de repente acontece algo com eles. O verso 45, muda para mim, é o próximo. Então
Jesus lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Aqueles homens caminhando com Jesus, é muito curioso, esses dias eu li o Evangelho de Mateus, e eu não tinha percebido quantas vezes Mateus cita as Escrituras. Se você perceber, você vai ver quantas vezes Mateus cita as Escrituras. Ele é o evangelista que mais cita as Escrituras. Mas naquele dia, Jesus abre o entendimento daqueles homens para que eles compreendam as Escrituras. Muitas pessoas, elas têm uma Bíblia, elas carregam uma Bíblia e elas não compreendem as Escrituras. Elas não compreendem as Escrituras. E na verdade esta é a coisa que nós mais precisamos. Nós temos os nossos entendimentos, nossos entendimentos precisam ser abertos, para que nós precisamos compreender as Escrituras. As pessoas dizem, a Bíblia é um livro difícil de se ler. Sem o Espírito Santo, a gente vai ter o conhecimento da Bíblia, mas não é apenas o conhecimento que Deus quer nos levar. Ele quer nos ajudar a entender, ter entendimento daquilo que Deus está falando. Ter entendimento da palavra de Deus, na verdade, é o que todos nós necessitamos. Deus não está preocupado com quanto conhecemos a Bíblia. Ele está preocupado, Ele está interessado, é se o nosso conhecimento tem virado entendimento. Conhecimento é como você ter um belo quebra-cabeças, e o entendimento é a habilidade de montá-lo. O entendimento é como a sabedoria, o que eu aplico aquilo que eu conheço. E o grande segredo das Escrituras é quando ela nos conecta com Jesus, e o quanto do Espírito Santo e do Pai Jesus está nos apresentando. Pois esse Jesus, Ele é o caminho para o Pai, é quem nos batiza com o Espírito Santo. Ele é o agente cumpridor da palavra de Deus em nós. Porque nós só vamos ter, meus amados irmãos, discernimento, revelação, downloads celestiais, compreensão do que Deus está fazendo numa determinada estação da nossa vida, se de fato nós acharmos Jesus nesta palavra, e esta palavra nós acharmos ela na nossa vida. Eu queria fazer uma oração de novo. Jesus, nos dê sabedoria e revelação para entender a sua palavra. Há coisas que você tem para mim que eu não entendo. Eu te peço que abras o meu coração, abra o nosso coração e a minha mente, a nossa mente, que o meu espírito possa compreender as Escrituras, pois são elas que testificam de ti. As suas palavras são espírito e vida. Fora disso, o que sobra para mim é uma religião, Jesus. E isto não me transforma. Jesus, nos ajude a compreender. Nós estamos cansados de religião. As nossas forças não são páreo para ajudar a gente a viver as realidades da sua palavra. O conhecimento não é o suficiente, mas uma plena ação do Espírito Santo na nossa vida nos ajuda a ver aonde estamos nesta palavra. Amém? Eu queria te convidar a mergulhar. Pode mudar. Eu queria te convidar a mergulhar. Queria te convidar que o Espírito Santo te desse um equipamento de mergulho nesta manhã, para você descer a profundidades. E eu queria abrir o texto do Salmo 107, verso 28. Olha isso, irmãos, abra o seu coração. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou dos seus sofrimentos, e reduziu a tempestade a uma brisa, e serenou as ondas. Eles se alegraram, e Deus o levou ao porto almejado em segurança. Eu vou ler de novo. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos, reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. E eles se alegraram,
e Deus os levou ao porto almejado. Isso não é fascinante? E esta não é precisamente aquela cena que Jesus está no barco com os discípulos e está tudo plaf, plaf, plaf. E Jesus entra no barco. Davi escreveu isso, meus irmãos, em meio a uma experiência difícil da sua vida, mas ele estava apontando para algo que ia acontecer 1000 anos depois. Repita comigo: e eles se alegraram, e logo Deus os levou ao porto almejado em segurança. Agora abre comigo em Mateus 6:21. Olha o que está escrito em Mateus 6:21. Não deu para ver a cena aqui. Não. Você passou um meio, querida. É o anterior. É o anterior ainda. É o anterior, mais um, né? Mateus 6:21. Tudo bem, pode ficar nesse aí da... Mas eles o receberam. Mateus 6:21 está escrito assim: mas eles o receberam no barco, e em seguida chegaram ao seu destino. Ele disse: sou eu. Jesus tinha multiplicado os pães. Ele despediu os discípulos. Eles começaram a enfrentar uma tempestade em um nível muito perigoso. Era uma tempestade furiosa. A insegurança, a aflição, falta de estabilidade, desespero, descontrole. De repente um fantasma. Aqui não dá, na outra cena vai dar para ver o fantasma. Pode pôr essa próxima. Lá tem um fantasma lá no canto. Alguém ali. Espera aí, deixa eu ligar isso aqui. Olha lá. Imagina a cena, irmãos. Imagina você num momento difícil da sua vida, de adversidade, e tudo que não pode mais é piorar. Mas Mateus 6:21 diz: sou eu, não temam, eu estou aqui, eu vou levá-los a um porto seguro, eu vou subir nesse barco. Não é incrível, meus irmãos? Mas o mais incrível é quando nós nos deparamos com circunstâncias, por pior que ela seja, por mais adversa que seja, e dentro dela nós podemos escutar, dentro de circunstâncias difíceis: eu estou com você, eu estou aqui, eu posso subir nesse barco, eu posso entrar nele, eu estou com você, eu vou te ajudar a chegar no seu destino. Mas muitos de nós, meus irmãos, não estamos no nosso destino. Muitos de nós não estamos no nosso destino. Muitos de nós não estamos. Me acompanhe um pouco mais, vai ficar mais louco ainda o que você vai ver aqui. No Antigo Testamento tem um cara chamado José. Ele é filho de um patriarca chamado chamado Jacó. José era filho de Jacó. E ele teve alguns sonhos. Não, peraí, não passa não. Não sei, estraga a minha surpresa. E ele tem José é filho do patriarca Jacó. Ele é o filho favorito de Jacó. Ele teve alguns sonhos. Ele cometeu um grande erro ao contar para alguns dos seus irmãos sobre os seus sonhos, porque eram sonhos sobre ele, eram sonhos sobre uma promoção pessoal. Seus irmãos não gostaram disso. Então sabe o que acontece? José vai para o Egito. José vai para o Egito. Sabe por que ele vai para o Egito? Por causa de um sonho que ele teve. Sonhar pode ser perigoso às vezes. As coisas não correram bem para Jacó, para José. Mas irmãos, tem um cara no Novo Testamento, pode pôr esse aí agora. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Tem um Jacó no Novo Testamento, e ele é pai de José.
marido de Maria, da qual nasceu Jesus. E esse homem, por causa de um sonho, ele também é levado para o Egito. Este José se casa com Maria, e por causa do sonho que ele tem, ele está sendo levado para o Egito. E a palavra de Deus, Deus vai pincelando sem a gente ver coisas sobrenaturais e incríveis. Jacó, José, Jacó, José. A palavra de Deus, ela é poderosa. Durante os dias de Moisés, meus irmãos, segura aí. Durante os dias de Moisés, teve um faraó que temia o crescimento da nação hebreia. Que mais tarde, aquela nação ia se transformar numa nação ameaçadora, uma força ameaçadora no Egito. E aquele faraó malvado mandou matar todos os bebês do sexo masculino. Não é interessante que quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças em Belém? Veja o texto. Pode pôr. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhes disse: levante, tome o teu menino e a sua mãe e fuja para o Egito, e fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matar. Tem muita coisa acontecendo nessa palavra, meu irmão. Tem muita coisa poderosa acontecendo aqui. Próximo versículo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e a Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. E cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. E Jesus vem do Egito. Você está achando que não é doido essa palavra? Tudo conectado, tudo perfeito, tudo incrível. Então, voltando lá no Israel, aquele povo de Israel, estou lá no Egito agora, eles deixaram o Egito e foram pelo Mar Vermelho. Eles deixaram o Egito e foram para o Mar Vermelho. E aquele povo passa o Mar Vermelho. E a Bíblia diz que eles são batizados no Mar Vermelho ali. São batizados no mar e na nuvem. Quando Jesus vem a João Batista, João vê o Cordeiro de Deus e tenta dissuadir Jesus, dizendo: ei, eu é que tenho que ser batizado por você. E Jesus olha para ele e diz esse versículo, Mateus 3,15 diz assim: e Jesus entretanto declarou: deixa assim, por enquanto, pois assim convém que façamos cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus está de olho em ver a palavra de Deus se cumprindo na vida dele. A palavra de Deus tem se cumprido na sua vida, na minha vida. Nós estamos vivendo com um olhar atento ao ponto de perceber o quanto essa palavra está se cumprindo nas nossas vidas. Jesus diz para João: João, deixa comigo. João, deixa comigo. E João está perdido, querendo, não posso. Deixa, João, porque é necessário cumprir toda a Escritura. O Velho Testamento, meus irmãos, é uma sombra. Pode pôr a próxima. É uma sombra. Você não sabe que cor, se essas mãos são pretas, se são brancas, se são amarelas, se estão machucadas. Você não sabe. O Velho Testamento, mas todo ele aponta para o Senhor. Todo ele aponta para Ele. A imagem exata é Jesus. E nós precisamos ficar com Jesus, com aquilo que é real, que é verdadeiro. Aquele povo acompanhe comigo, aquele povo tinha saído do Egito e deixado aquela terra de escravidão. E Deus queria guiar aquele povo para uma terra que mana leite e mel. Diga, leite e mel. Mas veja, uma geração morreu no deserto. Muitos não conseguiram atravessar aquele deserto,
Muitos morreram lá. Por que por que morreram? Porque não creram na palavra de Deus. Eles não tiveram compromisso de serem as pessoas as quais Deus iria cumprir a palavra de Deus na vida deles. E eles acabaram morrendo. E sabe o que é mais louco? Que eu e você temos o direito de recusar a crer. Nós temos o direito de... Nós não precisamos crer se nós não quisermos. Você só precisa crer se você deseja chegar à terra prometida. Você só precisa crer se você quiser que Ele te conduza ao destino almejado, ao seu porto. Que Ele livre você dessas tribulações, suba no barco da minha e da sua vida e leve você nesse lugar que você tem sonhado. E dado a Ele a oportunidade de dizer: Senhor, os teus sonhos são maiores do que os meus. Há uma mentalidade equivocada muitas vezes nossa, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca prometeu o deserto para o povo. Diga: deserto não é promessa. O que Deus prometeu para o povo? O que? A terra prometida. O deserto era o caminho não era o caminho mais curto. O deserto era um pouquinho mais longo. Porque Deus, Ele fez as contas, e quando Ele foi conduzir o povo de Israel do Egito para a terra prometida, Ele viu um caminho mais curto, mas aquele povo estava em guerra, e Ele falou assim: se Israel ver a guerra, eles vão desanimar. Há coisas que o meu povo não está preparado, e se eles verem a guerra, eles vão voltar. Então eu vou levar eles por um caminho um pouco mais longo. E Ele levou eles pelo caminho do deserto. Deus queria guiar o seu povo. Ele queria guiar os seus filhos por um caminho um pouquinho mais longo, porque Ele não queria que o seu povo desanimasse. Deus queria mostrar que atalhos às vezes na nossa vida pode nos colocar em perigo. Crescer rápido demais pode ser perigoso. Nem sempre uma escalada poderosa se mostra eficaz na vida das pessoas. Jesus não quer que a gente fique patinando, mas Ele é sábio. Ele é sábio. Josué e Caleb estão no deserto com Moisés e aquele povo. Mas Jesus, muito mais tarde, também está naquele deserto. E a Karina citou aqui. Se você não está percebendo, eu estou fazendo uma... A Bíblia diz que Jesus está num deserto, só que a resposta de Jesus é um pouco diferente. Porque Jesus está preocupado em fazer com que Ele seja o pleno propósito do cumprimento da palavra de Deus na vida dele. Enquanto o povo está no deserto reclamando e murmurando, rebelando lá com Moisés, Jesus está no deserto em comunhão com o Pai. Quantos dias Jesus passa no deserto? Quantos? Todo mundo? E legal, amém. E quantos dias o povo de Israel, quantos anos o povo de Israel passa no deserto? 40 anos. Alguns estudiosos dizem o seguinte: que aquela rota, ela era possivelmente traçada no passo do gado em 40 dias. Mas o povo demorou 40 anos. Não são coincidências, meus irmãos. A Escritura, ela flui lado a lado com o propósito de Deus. Velho e Novo Testamento. Mas há uma atitude poderosa em Jesus. Quando as coisas ficam difíceis, quando elas se apertam, quando a tentação aparece, quando o diabo está de frente a frente com você, Jesus faz uma coisa. Sabe o que Ele faz? Ele cita 3 vezes o livro de Deuteronômio para o diabo. Põe para mim esse versículo, querido. Esse versículo diz: não só de pão viverá o homem, a primeira resposta para o diabo, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 6,16, é isso mesmo? 6,16, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,13, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Você pode dar um amém ou um uau, não tem problema, tanto faz. Não há coincidências.
Jesus, ele pega e cita o livro da repetição. Deuteronômio significa livro da repetição. Deus dá a Jesus a capacidade de reviver aquela cena, e ele repete com a palavra de Deus a mesma palavra que Moisés teve que repetir para aquele povo que ia herdar a terra prometida, porque os seus pais haviam morrido, os seus avós haviam morrido. Jesus está repetindo para o diabo e modelando para nós o que nós podemos fazer. A repetição da lei de Moisés está fazendo com que aquela geração pudesse não perder de vista o que os seus pais perderam, o que as pessoas perderam. Imagine, irmãos, quero levar você lá no deserto do Sinai. Imagine as pessoas que se casaram naquele tempo. Elas chegaram à terra prometida sem os seus pais, sem a sua família, jovens. Muitos deles morreram lá. Sabe por quê? Porque eles não creram na promessa de Deus. Quantos aqui tem mais de 35 anos e menos de 50? Levanta a mão. Quantos aqui tem mais de 50, igual eu? Já tenho 50 e tantos, irmãos, jovens, quantos jovens tem aqui? Menos de 30? Você não, Paulão, fica com a mão abaixada. Dá um jeito nesse menino, amiga. Ela vai para o céu, e a Sullivan também. Vocês duas têm um lugarzinho. Como que ela chama mesmo? A Josi e a Sullivan têm um lugar especial no céu. Deus vai colocar elas na primeira fileira, né, Josi? Jovens, não deixem 40 dias virarem 40 anos na sua vida. Não deixe. Tem muita gente que não sabe, mas está demorando 40 anos. Você consegue prestar atenção nisso? Deus não vai aparecer e cumprir as suas promessas na sua vida se você não quiser, se você não se posicionar, se você não desejar. Põe esse próximo texto para mim. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas, e eles se alegraram, e Deus os levou ao porto amejado em segurança. Jesus subiu no barco, as coisas mudaram. Jesus foi para o deserto, o diabo perdeu. Jesus está comigo e com você, as coisas mudam. Jesus aparece nas escrituras, ela fica viva. Jesus, aonde Ele está, fica melhor. Mas tem muitas vezes que a nossa vida parece que tem apenas um vestígio de Jesus. Um vestígio de Jesus. Vestígio é aquela coisa que um dia teve lá, mas agora não está mais. Irmãos, é Ele que serena as ondas, é Ele que nos leva ao porto amejado. Josué, ele cruza o Jordão para entrar na terra prometida. Jesus, ele mergulha no Jordão para ser batizado, para cumprir a justiça das Escrituras. Nós estamos diante de um fato, meus irmãos. A vida cristã é um terreno novo. Um terreno novo. Entre a terra da escravidão há uma terra prometida, há um batismo, há um arrependimento, há um novo nascimento. Há um momento crucial na nossa vida, e há uma experiência de morte e ressurreição. Existe um Jordão para enfrentarmos. Um Jordão onde nós vamos romper com a escravidão, ou onde vamos recuar. José está parado na divisa da promessa. Muitos estão parados na divisa da promessa de uma terra mais poderosa. Muitos estão parados, estacionados, às vezes por 40 anos no mesmo lugar e ainda não saem. E às vezes até eu mesmo me sinto assim. Tem áreas na minha vida que às vezes não muda na minha vida, na minha casa. Isso é comigo. Eu não sei se é com você. Mas tem áreas na minha vida que precisam ser atravessadas. E muitos de nós estamos parados aqui. Alguns de nós já estamos na terra prometida, mas nós estamos na terra prometida com a consciência do deserto. E eu queria, já estou quase caminhando para o final. Fica aí. Eu queria
que você prestasse atenção. O deserto foi a resposta da incredulidade. Aqueles 40 dias de travessia se transformaram em 40 anos. E Jesus não tinha o deserto, Jesus tinha a terra prometida. A terra prometida não foi coisa que começou com Moisés. A terra prometida foi coisa que começou com Abraão. Abraão ganhou uma promessa de Deus lá em Gênesis capítulo 12, onde Abraão recebeu de Deus algo parecido assim: Abraão, sai da tua terra, da casa da tua parentela, e eu te guiarei por uma jornada. Eu te farei, vai para uma terra que você não sabe para onde é, eu vou te fazer você chegar lá, porque eu estou com você, eu vou te guiar. E em ti, Abraão, vai ser bendita todas as famílias da terra. Eu queria que você fosse comigo em Josué capítulo 3, verso 1 e 4. Verso 1 ao 4. Vou ler aqui. Josué está lá. É aquele dia. É o último dia do deserto. Quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca, porque assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Porém não cheguem perto da arca, fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Próximo, tem próximo? Pois este caminho você nunca passou antes. Nunca passou antes. Irmãos, há caminhos na vida cristã que nós nunca passamos antes. Há experiência com o Espírito Santo que nós nunca vivemos antes. Há coisa que Deus quer nos levar a provar que nós nunca vivemos antes. Há coisas tão poderosas que nós nunca vivemos antes. E aqui Moisés está chamando o povo, Josué está chamando o povo e dizendo assim: Moisés tinha morrido. Moisés não entra na terra prometida porque ele também desobedeceu. E a verdade é que, incluindo eu e você, nós não sabemos tudo, nós não conhecemos tudo, nós não aprendemos tudo ainda na vida, nós precisamos uns dos outros. Há coisas na nossa vida que não vai bem, e Jesus está falando para nós: ei, há coisas que vocês não conhecem ainda que existem. Este caminho vocês nunca passaram antes. Há uma coisa, há uma terra prometida. Aquele povo nunca tinha visto aquilo, aquele povo nunca tinha tido ideia daquilo. E há um povo de Deus que não tem ideia do que Deus tem para ele. E nós precisamos de muita atenção nesses dias. Eu não sei quem é você, o que você está sentindo, mas essa é uma manhã que Deus está nos convidando a nos render. Sabe por quê? Porque Ele tem algo que você nunca viu. Ele não está preocupado com a sua força, com a sua capacidade, com a sua situação. Ele está preocupado em abrir a sua mente para que você compreenda as Escrituras, que elas testificam dele na sua vida, e que eu e você precisamos dele, que sem ele nós não somos nada, e a nossa única garantia é que ele venha. Sabe, irmãos, não é sobre um apelo, mas é sobre uma manhã de arrependimento de todos nós, de checarmos se estamos realmente vendo essa palavra sendo cumprida na nossa vida, ou se estamos nos enganando. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos do seu sangue. Deus não está brincando, Ele não é um Deus sádico. Ele quer cumprir as promessas das Escrituras na vida de todos aqueles que são chamados pelo seu nome. Ele não está dizendo assim: ó, eu quero ver até onde eles aguentam, eu vou apertar para ver até onde eles aguentam. Deus não é assim. Deus não é assim. Ele tem uma terra que emana leite e mel. Deixa eu te dizer uma coisa, diga comigo: maná nunca foi promessa, maná foi provisão. Ah, meu irmão, maná nunca foi promessa. O que foi promessa foi a terra que emana leite e mel. O maná foi o que Deus fez para sustentar aquele povo em meio à sua desobediência. Se maná fosse promessa, não teria cessado no primeiro dia que eles entraram na terra prometida. Você está entendendo? Sabe o que acontece? Nós estamos diante de um dilema, mas é entre cada um e Deus. Tem gente celebrando o maná. Oh Deus, obrigado. Obrigado, Jesus. Veio o maná hoje. Nós estamos, irmãos, nós estamos às vezes celebrando o maná. Maná é provisão para a gente desobediente que precisa da misericórdia de Deus. Maná é aquilo, sabe aquilo? Muitas pessoas do povo de Deus se acostumaram com o maná, uma ração diária, algo contado, rotineiro e suficiente. Maná é o que se come quando você está no deserto.
Maná era uma farinha que eles podiam pegar aquela farinha, fazer um treco assim, faziam um pão de mel, um bolo de mel. Mas na terra prometida não tinha o próprio mel, porque na terra prometida manava o leite e o mel. Amém, irmãos? Deus apenas proveu no deserto, presta atenção nisso, uma amostra, uma essência de mel, porque Ele queria levar o povo a experimentar o mel. Eu e você não podemos viver de amostras. Eu não posso mais viver de amostras no meu casamento. Eu não posso mais viver de amostras no meu trabalho. Eu não posso mais viver de amostras em qualquer área da minha vida. Nós precisamos da graça de Deus. Muitos de nós aqui estamos vivendo de amostras. Amostras de uma vida desobediente, de uma vida que não tem autoridade. Por este caminho vocês nunca passaram antes. Por este caminho vocês nunca passaram antes. Uma temporada maior no deserto está reservada para aqueles que, ao invés de olhar para Deus em meio às circunstâncias e crerem naquilo que Deus pode fazer, ele olha os gigantes e celebra os gigantes. Uma temporada maior no deserto está reservada para aqueles que desviaram seus olhos para as dificuldades e permitiram que elas sejam engrandecidas e tomado proporção, ao invés de chamar o Senhor Jesus, ao invés de chamar a graça de Deus. Rações de emergência não seriam necessárias se não houvesse um coração incrédulo. O maná, meu irmão, é fruto da misericórdia e da graça de Deus. Maná não é promessa. Diga, maná não é promessa. A terra prometida, irmãos, é um lugar que se come pão com abundância. O deserto é um lugar assim, nossa, eu estava precisando e na última hora Deus proveu, Deus arrumou a água. Não, no maná, na terra prometida, a Bíblia diz que lá é lugar de ribeiros e de águas e de fontes, não é lugar de sede. Eu precisava pagar uma conta no final do mês e alguém apareceu e me deu um cheque, e Deus fez chover uma codorna. Na terra prometida está cheio de coisa poderosa para provar. Seria bom se eu e você acreditasse. O testemunho da terra prometida é superior ao do deserto. A água que flui da rocha não era o plano de Deus. Nós gostamos de cantar essas músicas, nós gostamos de cantar esses louvor que nos lembra do deserto. Mas a terra prometida era lugar de ribeiros, de vales, de montanhas, de manancial. Não era um lugar de emergência. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Essa mensagem ia ser totalmente diferente, irmãos. Totalmente diferente. Mas Deus queria que ela fosse assim. Muito do povo de Deus. Eu vi a Karina aqui falando de vulnerabilidade na sexta-feira, não foi, Karina? Eu queria que a banda já subisse aqui. Nós precisamos, irmãos, às vezes parar e pedir para o Espírito Santo nos olhar. Sonda-me o meu coração, Senhor, e conhece, e vê se há algum caminho mau aqui em mim. Tem muita gente vivendo uma raçãozinha, uma coisa contadinha, uma provisãozinha. Isso é com você? Isso é conosco, sabe por quê? Porque nós estamos rejeitando essa palavra. Eu estou rejeitando muitas vezes essa palavra, porque eu quero fazer do meu jeito, eu quero tratar do meu jeito. Eu preciso me dobrar, me voltar e dizer: Jesus, você é tudo aquilo que eu preciso. Eu queria que você ficasse em pé.